Noite, a paz de Cristo. Os irmãos estão alegres? Os irmãos estão com calor? O amém diminuiu, tudo bem, eu estou com calor. Eu quero falar da alegria de estar com vocês aqui hoje, mais uma vez. Gosto muito dessa igreja, eu sou até suspeito em falar, porque acredito que prego no vosso ministério desde a inauguração, e temos acompanhado o crescimento da igreja, a evolução, tudo que Deus tem feito aqui nesse lugar, por intermédio do bispo Emerson e da sua amada esposa e toda a liderança que serve a Deus nessa casa. Eu trago um abraço da minha esposa, não está aqui comigo hoje, que agora ela inventou de fazer boxe. Tu imaginou, gente? Estou até com medo de apanhar agora, viu? E agora ela inventou, está saindo do trabalho fazendo boxe lá e chega suada em casa, eu fico olhando, então eu tenho que me cuidar, né? O médico até mandou fazer atividade física, senão eu vou infartar. 39 anos de idade. Então, mas a gente está jogando uma bolinha ali, né? Procurando melhorar a nossa saúde a cada dia mais. E eu quero trazer aqui um abraço dela, né? Da nossa igreja também ali na Samambaia, dizer que o bispo esteve conosco agora no nosso janeiro profético, e foi uma bênção lá, o encerramento no domingo. Deus falou muito forte conosco ali naquele dia, e a igreja foi tremendamente edificada. Está comigo aqui o cooperador Cássio, que sempre está nos acompanhando, e eu trouxe hoje um reforço de peso lá da nossa igreja, a missionária Célia, está ali, dê um sinal com a sua mão, Célia. Célia é uma cooperadora, uma abençoada, que prega, nos ajuda, coopera muito com aquela boa obra, em nome de Jesus. Como amanhã nós não vamos nos ver, nós sabemos que amanhã é o Dia Internacional do Homem, né? Então, amanhã a gente não vai se ver, e eu quero parabenizar todos os homens dessa igreja aqui nessa noite. Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, e Deus abençoe essas virtuosas. Eu gosto muito da frase de um pastor amigo, ele diz que mulheres e mães são arcas que Deus construiu para salvar os filhos no dia do dilúvio, né? Isso é mãe, isso é ser mulher. Eu estava ouvindo um testemunho desse irmão aqui, e só entende um testemunho desse quem viveu isso, né? É o que eu sempre falo, só entende o milagre quem viveu e quem foi instrumento para transmitir esse milagre. A definição de milagre é uma coisa difícil de se explicar, isso é milagre. E eu vivi exatamente o que esse irmão viveu. Eu tinha 3 lojas, tinha uma loja na Feira dos Importados, tinha uma loja lá na Vila Dimas, em Taguatinga, e tinha uma loja lá em Taguatinga Norte. Tinha 3 lojas, irmão. Vivia isso aí. Tinha dia que vendia R$10, R$20. Eu disse, meu Deus, tem que voltar para casa, pelo menos para abastecer esse carro, para voltar para casa, né? Morava na Samambaia e vivi isso aí, mas eu vi Deus transformar a minha vida, a minha casa, a minha família. Deus, Ele é muito fiel. Mas eu prestei muita atenção no que ele falou aqui, que a vida dele começou a mudar quando ele começou a ouvir aquela mulher ali, ó. Aquela mulher ali, porque Deus não coloca uma pessoa do nosso lado à toa, irmãos. Eu sempre digo lá na igreja que a maneira como um marido se veste revela a esposa que ele tem. Sabia disso? A maneira com que um marido se veste revela a esposa que ele tem. E eu vi que ele falando testemunho, que a vida dele começou a mudar, a história dele, quando ele começou a ouvir aquela mulher. Então, ouça mais a sua esposa, talvez o que ela esteja falando não seja besteira, como você está pensando. Amém, irmãos? Vamos aqui a um texto conhecido hoje. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e localize João, capítulo de número 2. O bispo estava falando aqui de oração, e oração realmente é um ambiente de revelação, de resposta, e nós vamos orar aqui ao final. Ainda muito, eu quero apenas conversar com vocês rapidinho. Deus vai usar o bispo ainda aí para muitas pessoas, sem dúvida a igreja ainda será muito edificada aqui nessa noite. João, capítulo de número 2, verso de número 1. Lá atrás você vai encontrar 4 exemplares, não tem mais do que isso, não tem outro material, só trouxe esse porque eu acho que tem a cara dessa igreja, tem tudo a ver com vocês. Se você quiser estar lá, é um livro de John Maxwell, é um livro de liderança, é um autor com mais de 25 milhões de livros, né, de exemplares vendidos, de diversos temas, e esse aqui é muito especial, porque ele é bem difícil de ser encontrado, esse livro. Você encontra talvez na internet, mas ele vai servir de muito crescimento espiritual para a sua vida. Todos se comunicam, poucos se conectam. Tem 4 exemplares, está lá, é um livro de liderança, é um livro que vai te fazer crescer.
e vai te abençoar muito. Se você quiser, passa lá atrás depois do nosso culto e veja em nome de Jesus. Vamos lá, João capítulo 2, quem achou diga amém. Está escrito assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Diga comigo: Jesus disse: não é chegado a minha hora. Agora diga: Maria disse: fazei tudo que ele vos disser. Eu fiz algumas anotações aqui, bem tranquilo hoje. Esse texto aqui, ele é um texto que ele é carregado de cultura judaica. E eu sei que isso não interessa a muitas pessoas que aqui estão, então nós vamos pular essa parte aí. Mas é importante que você saiba que esse texto, ele perpassa um milagre familiar. Ele vai indicar Jesus atuando dentro de uma festa de casamento, na vida de um casal que, embora esteja no anonimato aqui, era um casal que estava iniciando a sua caminhada matrimonial e já estavam, mesmo no início, precisando de uma intervenção do Senhor. A Bíblia vai mostrar que Jesus foi convidado. Você sabe que ele não andava sozinho, dificilmente você vê Jesus sozinho na Bíblia. Em algumas ocasiões para orar no monte, onde deteve-se sozinho em alguns ambientes, em alguns momentos, mas geralmente acompanhado dos discípulos dos 12, se não nos 12, ao menos 3, Pedro, Tiago e João. Então, na ocasião, Jesus foi convidado para esta cerimônia, e ele não vai sozinho, ele vai levar o colegiado apostólico, ele vai levar o grupo dos 12, ele vai levar todos aqueles que estavam como discípulos aprendendo dele mesmo. Então está ali uma comitiva, está ali uma caravana, está ali um conjunto de pessoas para participarem de uma grande festa. Jesus, porém, estava no meio. E aqui, olhando para esse texto, você vai observar que logo na inicial da história, a Bíblia vai apresentar a imagem do vinho, que é temática da campanha de vocês, o vinho novo. A Bíblia vai dizer que o vinho aqui, na ocasião, ele acabou, ele encerrou-se, e um ponto primordial dentro desse contexto é o fato de que você sabe, se não sabia, vai saber agora, que dentro da cultura judaica, eu não quero me ater muito a isso, um casamento dentro daquele tipo e modelo daquela época, ele distava-se em torno de 7 dias, todos os seus convidados, eles deveriam entrar na festa e só poderiam sair no último dia. Então, haja salgadinho de azia, haja bebida, haja tudo isso, haja quarto, haja cama, haja aposentos para receber todas essas pessoas, e tudo isso ficava sobre o encargo do noivo, que deveria receber todos os seus convidados. A Bíblia diz que acabou o vinho, não é novidade para ninguém, que o vinho tem uma representação bíblica muito forte. O vinho fala da alegria, o vinho fala de um tempo novo, o vinho fala de uma dispensação de paz, amém, igreja? O vinho fala de algo que Deus está fazendo de novidade em nossas vidas, e o vinho, porém, ele terminou. A Bíblia vai dizer que Maria percebe, a mãe de Jesus percebeu que o vinho acabou. E aqui, só para acréscimo de conhecimento, você pode se perguntar por que Maria foi a primeira pessoa a detectar a falta de vinho. Ora, o quarto ou os aposentos das mulheres, dentro desse contexto, elas costumavam ficar próximos aos reservatórios de vinho. Então, quando o vinho termina, é porque Maria estava perto e
ela logo percebeu, teve a percepção, a sensibilidade de observar que faltou-lhe o vinho, ou seja, o vinho acabou antes mesmo que a festa se encerrasse. E aí ela vai nos ensinar uma lição que está aí diante dos seus olhos, não precisa de muita teologia para perceber, é que na hora em que o vinho termina, a primeira posição, a primeira atitude, o primeiro movimento de Maria é na direção de Jesus. Maria vai procurar Jesus. Há uma festa, há mais pessoas, mas ela busca agora o endereço de Jesus. Ela vai falar com Cristo, ela vai falar com seu filho por consideração, porque era semente do Pai, embora tenha sido gerado no útero dela. E quando ela procura Jesus, ela vai dizer: não tem mais vinho, ou seja, terminou aquilo que seria servido para os convidados, ou aquilo que estava sendo servido para os convidados. Logo em seguida, Jesus vai trazer uma resposta respeitosa. Para alguns pode parecer que não, mas foi uma resposta muito respeitosa, porque ele vai dizer: mulher. E aqui dentro do contexto é o mesmo que madame ou senhora. Ele vai afirmar dizendo: que tenho eu com a senhora? Que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Se você quiser anotar, eu quero sinalizar aqui alguns pontos muito interessantes acerca dessa afirmação do Cristo. Nessa noite, permita-me, nesses minutos que me deram, eu quero falar aqui sobre compreender o tempo de Deus. Diga comigo: compreendendo. Diga forte: compreendendo o tempo de Deus. Eu acredito que seja um dos maiores desafios da vida humana, é entender o tempo de Deus. Seja no ministério, seja no casamento, seja na criação de filhos, seja na vida financeira. Porque nem todo dia o mar está para peixe. A bem da verdade é que de quando em vez nós nos deparamos com situações horrendas, terríveis, e que nós não temos e nem encontramos capacidade humana para revertê-las. E como nós que somos cristãos estamos submetidos à vontade de Deus, ao domínio divino, é difícil às vezes acreditar que está inserido dentro do tempo de Deus, que está inserido dentro da vontade de Deus, que está inserido dentro do processo de Deus, que está inserido dentro do querer de Deus, eu passar por algumas adversidades, eu passar por algumas faltas, eu passar por alguns problemas, seja de saúde, seja financeiro, seja de relacionamento. Mas a bem da verdade é que a caminhada cristã não é uma colônia de férias, e de quando em vez nós passamos sim por dificuldades, seja no ministério, seja na família, seja nas finanças ou na saúde. Mas quando Jesus chega aqui, diante da interposição de Maria, sua mãe, a qual o procura, dizendo que havia acabado o vinho, havia acabado a bebida, havia acabado o símbolo da alegria naquela cerimônia, Jesus dá a seguinte resposta: ainda não é chegada a minha hora. A primeira coisa que Jesus nos dá aqui, como entendimento espiritual, é que ele vai dizer que ainda não é chegada a sua hora, e o fato de ele dizer que ainda não é chegado a sua hora, Jesus está literalmente dizendo que ele sabe o tempo de agir. Ele sabe a hora de intervir. Esse é o primeiro tópico de hoje. Quando ele diz não é chegada a minha hora, ele está dizendo eu tenho poder para fazer. Mas há uma cronologia divina, porque eu não sou um andarilho na terra, eu estou aqui com um propósito, e Deus não falou nada comigo que eu devo agir agora. Então nós aprendemos com isso que Deus não se move por questões emocionais, e sinceramente, Deus não se move nem por a questão do nosso sofrimento. Pastor de Deus, que conversa é essa? Porque se o fato de o sofrimento, o nosso sofrimento, fizesse Deus se mover, nós nem sofreríamos. Porque se Ele é Pai, por que nós temos que sofrer? Por que nós temos que passar por algumas adversidades?
Eu estou colocando a sua cabeça para pensar um pouco hoje. Ele disse, não é chegado a minha hora. Se ele está dizendo, não é chegado a minha hora, vamos traduzir para a língua portuguesa, ele está dizendo, eu sei qual é a hora. Lebaraçaio. Eu sei qual é a hora. Eu conheço o tempo de Deus. Eu sei qual é a hora que Deus quer que eu intervenha. Eu sei qual é a hora que Deus quer que eu haja. Eu conheço muito bem o relógio do céu, diga amém por isso. Ele está dizendo, não é chegado a minha hora. O segundo fator que nós aprendemos aqui é que o fato de ele informar não ser chegado a hora ou a sua hora, isso indica uma outra coisa. Primeiro eu já disse, se ele fala que não é chegado a sua hora, ele está dizendo que ele conhece a hora. Segundo ponto é, que se ele está dizendo que não é chegado a sua hora, e existe um problema diante dele ali, isso revela que ele tem um plano. Escola Bíblica Dominical hoje, simples, tá? E o que é ter um plano? Ter um plano é pensar de forma antecipada. Vou lhe mostrar um texto. João capítulo de número 6, Jesus está em cima do monte, senhores. Olhe para mim e redobre sua atenção, Bíblia, ok? Quase 15 mil pessoas ali. Jesus ministrou a eles a palavra, mas você sabe que todo culto que Jesus realizava, sempre tinha um lanchinho no final. Diga amém aí, só para fazer raiva no diabo, amém? Tinha um lanchinho no final. Ele não despedia ninguém de barriga vazia, nada disso. Aí ele faz uma reunião com 12, lá, próximo àquelas pessoas, ele chega ao canto, chama os 12, e ele se dirige a um deles, que é Filipe. Ele pergunta assim, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Perceba que ele não está perguntando sobre dinheiro, perceba que ele não está falando sobre recurso, ele não está falando sobre moeda corrente, ele está dizendo o quê? A pergunta é, onde compraremos pães? Não é com quanto recurso compraremos, ele está dizendo qual é o lugar que nós encontraremos, que tenha possibilidade de nos fornecer pão suficiente para essa multidão de pessoas. Já disse isso aqui, só lembrando quem não ouviu. Jesus está perguntando para Filipe, que era da região de Betsaida, região onde tinha um grande comércio, era um camarada rodado, então ele sabia onde era a banana, onde tinha a melancia, onde os pães asmos era mais barato, ele conhecia o comércio, ele era uma pessoa que tinha conhecimento. Ele não pergunta para nenhum outro, ele pergunta para Filipe, porque é uma espécie de matemático do grupo. E aí o texto vai dizer que ele assim perguntou apenas para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Aleluia. E o que isso significa? Que ele tinha um plano. Tem 15 mil pessoas ali, não tem padaria perto. Até acredito que o tesoureiro tinha dinheiro lá, mas não tinha padaria perto. Mas a questão não é ter padaria, a questão não é ter dinheiro, a questão não é ter alguém para nos emprestar uma folha de cheque, a questão aqui não é ter alguém para nos emprestar um cartão ilimitado Black, não, a questão nunca foi essa, a questão é se ele tem um plano, essa é a questão. Ô meu filho, a tua preocupação aqui não tem que ser outra, a tua preocupação é, ele tem um plano, é só isso. Não é como vai comer amanhã, não é como vai pagar as contas amanhã, não é como é que vai pagar a faculdade do filho, não tem nada a ver com quando vai trocar de carro, comprar fazenda, não, porque se ele tiver um plano, tudo isso vai acontecer. Tem alguém que pode levantar a mão e pegar essa palavra nessa noite? Se ele tiver um plano, vai acontecer. O que precisa é ele ter um plano. E se você confia nele, então você chegou no ponto ideal, qual? É que quando nós confiamos em Deus, nós entendemos que Ele sempre, não é que Ele vai elaborar, Ele sempre tem um plano preparado.
ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, sabe da hora, ou seja, tem um plano. Terceiro aspecto, nós procuramos compreender a vontade de Deus e saber quando é que Deus vai agir em nossas vidas. Terceiro aspecto, existem sinais de quando o tempo de Deus chegou para mim e para você, sabia disso? Tem alguém comigo aqui? Existem sinais de quando o tempo de Deus chegou para mim e para você. Vou te dar aqui alguns. Primeiro, nasce um desejo muito grande de buscá-lo. Orar, está na igreja, às vezes você está em casa e você começa a cantar lá, mesmo com essa vozinha assim abençoada, sem o ministério de louvor, mas você canta, fazendo comida, na tua repartição de trabalho, atrás do volante de um carro. Há uma sede que ela vai nascendo e ela vai crescendo exponencialmente. Esse é um dos sinais que o tempo de Deus chegou para você. Quer ver outra coisa que é indicativo de que o tempo chegou na sua vida? É que em consoante a vontade e o desejo de buscá-lo, nasce também os desafios, ou seja, os desafios ficam maiores. Você diz, eu venci isso aqui, só vitória, culto de ação de graças, e amanhã parece que você está na frente de uma coisa mais difícil ainda. São sinais. Estou falando aqui uma palavra revelada do coração de Deus. São sinais de que o tempo de Deus chegou para a sua vida. Um desejo ardente cresce exponencialmente, aleluia, e em consoante a isto, os desafios também ficam maiores. Diga amém quem recebe. O outro ponto sobre a questão do tempo de Deus. Quando o tempo de Deus chega para mim e para a sua vida, existe um outro indicativo, e é esse aqui. O nível de responsabilidade cresce com o nível da unção. Vou apertar para a gente ouvir um barulho santo aqui. Deus vai cobrar coisas de você que não cobrava antes. Que antigamente você fazia do teu jeito, chegava na hora que você queria, fazia da tua forma. E aí, quando chega o tempo de Deus na nossa vida, o nível de responsabilidade cresce junto com a unção que está crescendo. E aí, diante disso, Deus começa a nos cobrar coisas que Ele não nos cobrava antes. Ou seja, os nossos comportamentos precisam mudar para que nós venhamos a desfrutar desse vinho novo que Ele está derramando sobre a igreja. Alguém pode aplaudir ao Senhor hoje? Agora, se você quiser ficar estagnado, se você quiser ficar no mesmo lugarzinho que você está, se você quiser ficar tocando a tua vida do jeito que você quiser, é só ficar fazendo o que você está fazendo. Porque se você decidiu se submeter a Deus, a unção cresce, a responsabilidade também, e a cobrança virá, sem dúvida nenhuma. Agora não tem esse negócio de Deus, o Senhor incorporou, desceu aqui. Não, Deus vai te cobrar através dos teus líderes. E a gente às vezes não aceita. Enche o saco demais, todo dia oração, todo dia jejum, relógio de oração, ensaio, culto de oração, reunião de discipulado. Não, eu tenho mais o que fazer, eu tenho tanta coisa para fazer, minha vida é tão corrida. Mas a unção está crescendo, a responsabilidade também vai crescer. Deus não dá nada para ninguém assim, tome, seja abençoado, filho meu. Não, seja abençoado, filho meu, mas atente para a responsabilidade daquilo que eu estou entregando nas tuas mãos, filho meu. Estou sentindo que o glória a Deus está diminuindo, hein, gente? Tudo no amor. Tudo no amor. Compreendendo o tempo de Deus. Agora, dentro dessa esfera de compreensão, a gente precisa entender outras coisas também. Por exemplo, há momentos que Deus escolhe por nós. Quem concorda com isso? Há momentos que Deus escolhe por nós. Há momentos que Ele nos faz esperar. E não é porque Ele está pensando o que Ele vai fazer.
mas para nos provar. E há momentos que Deus nos deixa escolher. Vou repetir isso. Há momentos que Deus escolhe por nós, há momentos que Ele nos faz esperar, não é porque Ele está pensando o que vai fazer. Ah, anjo, traz um remédio para dor de cabeça aqui, que eu não sei o que eu vou fazer na vida do meu filho, que está lá na terra. É tanto problema que ele arruma, que eu não sei nem como tirar ele desses problemas, não consigo ver isso. Então Ele faz isso para nos provar, e há momentos que Ele nos deixa escolher. Tem texto para isso? Claro, vamos lá. Deus chamou Abraão, Gênesis capítulo 12. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da terra dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O camarada não conhecia Deus, não vinha para o discipulado, não tinha ficha de membro preenchida na igreja. Ele morava na casa do pai com a sua esposa. O pai dele era rico, fabricante de deuses. Naquela época ele fabricava 900 deuses por dia. Era um idólatra e morava em Ur dos Caldeus, que era uma terra idólatra. O nome dele era Terá, o pai de Abrão. E a Bíblia diz que Abraão simplesmente ouviu aquela voz e obedeceu. Mas pastor, ele não conhecia Deus e obedeceu sim, porque embora ele não conhecia, ele sabia que aquela voz era real. Aleluia! E ele obedeceu. Agora pega aí, do capítulo de número 12 até o capítulo de número 21 de Gênesis, 25 anos. Sara não era mãe, e havia ardentemente no seu coração desejo de ser mãe. E Deus falou: eu te multiplicarei, Abraão. Deus falou no 13, Deus falou no 14, Deus falou no 15, Deus se apresentou no 16, dizendo: eu sou o teu escudo, a tua proteção, e o teu galardão será sobremodo grande. Deus veio se revelando a este homem paulatinamente na caminhada, mas o tempo passa e a impaciência chega. Capítulo de número, salvo engano, antes do 21, 18, acho que 17, por ali assim, a Bíblia vai, 16, a Bíblia vai dizer que a Sara resolveu chamar a Agar, sua serviçal, e colocou-a para deitar-se com Abraão, a fim de que eles coabitassem, e ela pudesse engravidar. Barriga de aluguel. Não foi isso que Deus havia falado. A impaciência é um caminho perigoso, além de ser um caminho sem volta. Veja Sansão, lá no livro de Juízes, a Bíblia diz que Dalila o fustigava todos os dias, até que se apoderou dele uma impaciência de matar, e ele revelou o seu segredo. Compreender o tempo de Deus não é coisa fácil. Compreender o tempo de Deus não é coisa para menino. Compreender o tempo de Deus é quem desejou se submeter a um tempo de maturidade, de crescimento e de experimentação. Diga amém. 25 anos. Aí o capítulo 21, no primeiro versículo vai dizer: e o Senhor visitou a Sara e lhe fez como lhe prometera. Deixa eu traduzir isso aqui: o Deus que promete, volta para cumprir. O Deus que promete, volta para cumprir. Toda a igreja levanta a mão para dar um brado forte. Aleluia, o Deus que promete, volta para cumprir. Levanta a tua mão e dá glória a Deus por isso. O Deus que promete, volta para cumprir. Não cai no esquecimento, não fica no esquecimento. Deus não mandou Sara tomar a decisão, mas ela decidiu. Deus já havia escolhido: é deste ventre que vai nascer, será Isaac, é da tua placenta, é do teu útero. Tome muito cuidado, só abrindo parênteses aqui, tome muito cuidado para não pegar os teus sonhos e colocar no útero alheio para gerar. Este sonho teu tem o teu DNA, só cabe no teu útero, é da tua placenta que vai sair. Quem pode adorar a Deus hoje? Aí, compreendendo o tempo de Deus, né? A Maria chega e diz: não tem vinho. Jesus fala: não é chegado a minha hora. Mas eu sei qual é a hora, e além de saber, eu tenho um plano. Eu quero que você receba essas últimas
Esses últimos pontos aqui para nós orarmos já, falei, vai ser bem rapidinho. E eu queria que você gravasse isso na tábua do seu coração. Tua vitória não está no lugar de segurança, mas no lugar de desafio. Eu vou repetir. A tua vitória não está no lugar de segurança, mas no lugar de desafio. Mateus capítulo de número 14, versículo 22. Jesus em cima do monte orando. 12 homens dentro de um barco atravessando o mar da Galileia. E de madrugada deu-se um vento, um tufão. E a Bíblia diz que uma tempestade foi desencadeada a ponto de quase fazer naufragar aquela embarcação. Olha para mim, isso aqui é para a gente sacudir aqui a MAP agora, tá? Jesus está lá em cima, de joelhos, olha para mim, de joelho lá em cima. E de repente a Bíblia diz que ele avistou o quê? Os discípulos em perigo lá no meio do mar. Aí Jesus vem descendo do monte. E do mesmo jeito que ele vem descendo do monte, que ele está pisando na terra, que ele está pisando na pedra, que ele está pisando na brita, ele entra dentro da água. Quando ele se aproxima do barco, a neblina não deixa ser reconhecido pelos demais. Mas tem alguém ali ousado, muito ousado. Às vezes até demais, queria tirar a orelha do outro lado. Até tirou, mas Jesus consertou o probleminha que ele causou. Mas veja, o camarada está dentro do barco e eles pensaram que era um fantasma. E Jesus disse, não temais, sou eu. Pedro diz, quero a prova, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus diz, é agora, pode vir. E a Bíblia diz que, saindo ele do barco, andou sobre as águas. Tua vitória não está no lugar de segurança, mas no lugar de desafios. E andou sobre as águas, andou sobre as águas, andou sobre as águas, andou sobre as águas. São os desafios que nos fazem melhores. São os desafios que nos fazem crescer. Se não fosse esse desafio, você não teria chegado a essa igreja. Se não fosse esse desafio, você não teria conhecido Jesus. Se não fosse essa depressão que você venceu, você jamais estaria aqui. Então eu glorifico a Deus por todos os desafios que você enfrentou até hoje, porque cada um deles só serviu para te empurrar para mais perto de Deus. Quem pode dizer amém? Vamos para mais um ponto. Ele disse, não é chegado a minha hora. Olha para mim. Tem coisas que não são para você. Pastor, o senhor me frustrou agora, estou magoado, não vou comprar o seu livro depois do culto. Não importa, eu vou sobreviver. Tem coisas que não são para você. Eu tenho que te falar isso, porque senão eu ia ser mentiroso. Tem coisas que não são para você. O seu maior desafio é saber o que Deus tem para você. E você só sabe o que Deus tem para você quando você se aproxima dEle. À distância você vai tomar decisões erradas. Se você andar à distância, você vai pensar errado. Se você andar à distância, você vai julgar aquilo que não deve ser julgado. Se você andar à distância, o diabo vai fazer ninho da tua cabeça e vai colocar você contra pessoas e pessoas contra você. Tem alguém entendendo isso aqui, gente? A Bíblia diz que houve um dos discípulos, em certa feita, ali no caminho de Emaús, que eles resolveram andar à distância. No contexto, Jesus havia sido crucificado, eles estão fazendo um caminho inverso, Jesus não mandou eles irem para aquela direção, eles estão andando à distância. E pelo fato de eles estarem andando à distância, paira agora no coração deles uma decepção, porque eles estão dizendo que já é o terceiro dia, e ele nada. Ele falou que ia ressuscitar, mas é o terceiro dia, só que Jesus já estava lá, caminhando ali do lado deles, e eles não conseguiram reconhecê-lo.
Então andar à distância faz a gente julgar, andar à distância faz a gente pensar errado, andar à distância faz nós pensarmos equivocadamente, andar à distância nos faz andar angustiados, andar à distância, e eu estou falando de Jesus aqui, nos faz andar ansiosos, andar à distância nos faz fazer com que as nossas fraquezas sejam realçadas, mas quando você está perto de Jesus, aleluia, tudo é diferente, porque Ele fala com você e você ouve a Ele, Ele manda você decidir e você decide, Ele manda você esperar e você espera, e todas as tuas decisões são acertadas e abençoadas debaixo da poderosa mão dEle. É diferente, é diferente, é diferente, é diferente. E eu começo a concluir. Ele disse: não é chegado a minha hora. Mas eu te pergunto, o fato de ele dizer que não era chegada a hora dele, fez ele ficar de braço cruzado? Não, ele trabalhou. Ele disse: o Pai nada me falou. É a tradução aqui. Não é chegado a minha hora. No relógio cronológico do céu, não há nenhuma, no meu ponto eletrônico aqui não está chegando nada no meu ouvido para dizer que é para mim agir. Mas no desenrolar da história, Maria em submissão vai dizer aos serventes: gente, obedece ele. Faz o que ele está mandando, gente. Olha, eu não sei se ele vai falar alguma coisa, mas se ele falar alguma coisa, faz exatamente o que ele está falando. Essa aqui deve ser a nossa postura. No tempo da nossa espera, na caminhada da compreensão do tempo de Deus, se Deus não falou, eu vou continuar orando. Se Deus não falou, eu vou continuar caminhando. Se Deus não falou, eu vou continuar consagrando. Se Deus não falou, eu vou continuar trabalhando na casa dele. Se Deus não falou, eu vou ficar aqui. E o que ele disser, eu vou agir segundo a sua direção. Mas enquanto isso, eu estou posicionado e direcionado. E na hora que ele me der uma ordem, diz: age assim, fala assim, movimente-se assim, eu vou agir segundo a vontade do Pai. Bíblia, claro que é Bíblia. Josué capítulo 3, o povo está diante do Jordão, não tem como atravessar, o deslizamento da neve e o derretimento da neve do Líbano lá fez com que o Jordão transbordasse, e o rio que se passava ali praticamente a pé enxuto, a água batia na altura do tornozelo, ele está a mais de 3 metros de profundidade agora, e eu estou falando de 2 milhões de pessoas que precisam atravessar, para passar por Jericó, para chegar na terra da promessa. E o que a Bíblia vai dizer ali? Que o Senhor chegou e falou para Josué, pastor da igreja Josué, ele falou assim: coloca a minha arca na frente, mande os sacerdotes carregarem, e à medida que ela se movimentar, movimente-se também. À medida que ela se movimentar, movimente-se também. À medida que ela se movimentar, movimente-se também. Ou seja, a presença de Deus anda e eu ando atrás dela. A presença de Deus anda e eu ando atrás dela. A presença de Deus anda e eu vou sendo movido por ela. Quem pode adorar? Eu estou sentindo tanto a presença de Deus aqui. A presença de Deus anda e eu vou sendo guiado por ela. E quando você anda assim, você é mais feliz. Por quê, pastor? Porque você anda menos preocupado. E se eu posso dar um conselho, eu vou dar aqui hoje. Não se preocupe com o futuro, porque Deus já está lá. Ah, mas como é que eu vou fazer? Ah, mas como será? Ah, mas a criança vai crescer. Ah, meu Deus, e agora como é que eu vou pagar? Se você está no centro da vontade de Deus, despreocupe o seu coração, porque no teu futuro, Deus já chegou lá. Quem pode receber essa palavra nessa noite? Quem pode receber essa palavra nessa noite? Quem pode receber essa palavra nesta noite? E eu termino e oro aqui. Pastor, por que eu não devo me preocupar? Por que eu preciso confiar? O que é que me dá embasamento para me confiar em um Deus que eu não consigo vê-lo? Embora eu sei que Ele é real.
E eu vou lhe dar aqui apenas um ponto. Deus é atemporal. Deus não está envolvido com tempo, estações, primavera, verão, outono, inverno, ou calor, frio, nada disso. E Deus é o único que vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Prove-me, pastor. Prove. Gênesis capítulo 21. Você lembra que teve um probleminha lá, né? De Agar, Ismael, Isaac, na festa do desmame. Isaac tinha 5 anos de idade. A festa serviria como uma espécie de instrumento incentivador para que a criança largasse o peito da sua mãe. Lê lá, está na Bíblia, Gênesis capítulo 21. Aí Abraão dá uma festa para o menino, 5 anos de idade. Agora, festa de gente rica é bom, não é, gente? A gente come demais, é bênção, né? Pois é, Abraão era muito rico, porque ele encontrou um líquido negro no quintal da casa dele, que nós chamamos de petróleo. Ele era muito rico, acredite em mim, ele era muito rico. Por isso que a expressão grande festa aparece lá. Não era festinha para 4 pessoas, senhores, era para fechar o quarteirão. Quem pode dizer amém por isso? Deixa eu profetizar sobre a tua vida. É assim que vai ser as tuas festas aqui em diante. E tu vai me convidar para a festa ser melhor ainda, amém, igreja? Eu senti que o amém diminuiu. As festas serão assim a partir de agora, e tu vai me convidar para a festa ser melhor ainda, amém? Então segura aí. Aí ele dá uma festa, estou animado hoje. Ele dá uma festa, né? Convidou todo mundo e tá. Aí no meio da festa, o Ismael, que tinha em torno de 12 a 16 anos de idade, ele caçou, ele faz uma brincadeira de mau gosto, a gente chamaria de bullying hoje. Hoje está perigoso, você não pode falar nada. Bullying, homofobia, não sei o que, gordofobia, não sei o que, não pode falar mais nada. Eu estou até me vigiado por causa disso, né? Mas tudo bem. Aí o menino fez uma brincadeira. Quando Sara viu, ela faz uma reunião no meio da festa. Se a tua esposa te chamar no meio de uma festa para conversar, pode ter certeza que o tempo vai fechar. Foi isso que aconteceu. Aí a Sara chamou Abraão, vem cá, fala aqui, ó, atrás da cortina, igual o pastor Peterson, né? Aí chamou aqui Abraão atrás da cortina e falou assim: é o seguinte, você vai ter que fazer um negócio aqui agora, mas tem que ser agora. Eu quero que você pegue aquela mulher ali chamada Agar e o filho dela, bote um odrezinho na mão, alguns pães na outra mão e manda ela embora dessa festa aqui. Olha, isso é fácil fazer? É não, porque Ismael é filho dele também. Isso aqui não é fácil fazer. Agora imagine como é que a mãe explica para o menino: vamos embora. Não, mãe, mas nem cortou o bolo ainda. Vamos embora. Não, mas peraí, os parabéns não foi. Não, vamos embora. Abraão fez. Mas mesmo com o coração angustiado, Deus falou com ele. Porque Deus fala no momento dos conflitos familiares para quem quer ouvir. Deus falou, diz assim: fica despreocupado. Porque Isaac é o filho da promessa. Mas por causa do teu coração, eu também farei. Olha a expressão lá: eu também farei. Ou seja, o filho da promessa é Isaac, mas por causa do teu coração, eu acabei de colocar Ismael na promessa também. Fica tranquilo, porque eu vou guardar ele, eu vou protegê-lo, porque ele é a tua descendência. Parece essa palavra assim abranger muito a questão da graça, mas eu creio porque é bíblico. Embora filhos às vezes não são planejados, não usou o contraceptivo, esqueceu de fazer isso, aquilo, outro, fez a tabelinha, não deu certo e eu engravidei. E agora? Filho, em qualquer condição que venha na nossa vida, é herança do Senhor. Isso não tem como mudar, porque a Bíblia é sagrada. Claro que é muito melhor quando se planeja para receber, mas se chegou, dá glória a Deus, cria, dá o teu melhor, porque foi Deus que permitiu. Quem pode adorar a Jesus por isso? Segura aí. Aí sai a mulher com o odrezinho de água, a sacolinha de pão, lá do Carrefour, segura aí. Aí o pão acaba e a água acaba. No deserto ninguém quer dinheiro, senhores. No deserto as pessoas querem água. Porque sem água a pessoa morre. Não é à toa que o nosso corpo, a nossa matéria, se eu não me engano, ela é mais de 70% de água, nossa matéria. Nós precisamos de água. Entende por que você está sentindo essas dores aí? Talvez seja uma pedrinha inconveniente. Não bebe água? Vamos beber água, igreja. Tem que beber água. Aí, ela diz assim: a água acabou, o pão também. Eu não quero ver o menino morrer, é meu filho. Ela vai e coloca ele debaixo de uma árvore. Quem está comigo ainda? Eu vou encerrar aqui. Coloca embaixo de uma árvore a criança. E se afasta um tiro de
100 metros de distância. E ela diz assim: eu não quero ver o menino morrer. E quando ela está naquela condição, a criança começa a chorar. Você sabe que os nossos filhos representam os nossos sonhos. Às vezes tem gente que olha para o teu sonho e diz assim: isso aí não vai dar certo. Não, vai dar, sabe por quê? Está chorando, se está chorando está dando sinal de vida, vai dar certo, ele vai nascer. Outra coisa, às vezes a gente diz assim: o milagre vai acontecer. Não, já aconteceu, porque a criança ela não está ao relento, ela está debaixo de um arbusto. Se tem arbusto, tem lençol freático profundo, porque uma árvore não se sustenta num deserto se ela não beber a água da terra. Então ela precisava de água, a água estava ali, ela não estava vendo, mas Deus já estava provendo. Ela diz: não quero ver morrer a criança. Aí quando a criança chora, Deus falou lá do céu dizendo assim: Agar! Gente, Deus tem senso de humor, sabia? Porque o camarada está vendendo R$10 por dia, com as lojas fechando, não tem mais dinheiro para pagar funcionário, tem que pagar imposto, e aí a gente entra para o fundo da loja, se ajoelha lá, e a gente começa a chorar, e Deus assim: meu filho, por que tu está chorando? De ver se Deus não tem senso de humor. Muito, demais. Por que você está chorando, meu filho? Aí ele pergunta: Agar, por que choras? Porque triste está o teu coração? É a pergunta lá. Como é que não chora? Fica de pé e ergue o menino. Se coloca de pé e ergue o teu sonho. Aleluia. Porque isso é Deus falando, senhores, não é comedor de feijão lá do Tatico, é Deus. Ele disse assim: eu ouvi o choro da criança lá onde tu deixastes. Você está aqui e a criança está lá. Eu falo com você aqui, mas afirmo ter visto o que aconteceu lá. Você não foge do olhar de Deus. Todas as tuas andanças, as frustrações, as perdas, as falências, as decepções, os casamentos encerrados, tudo que você viveu até hoje estava sobre o olhar de Deus, estava sobre a visão do Altíssimo. Deus nunca perdeu o controle da tua vida não está ao léu. Há um Deus poderoso aqui na MAP hoje, que te colocou dentro desse santuário para te dizer: meu filho e minha filha, confie mais em mim, porque o meu tempo chegou para a tua existência. Só quem crê se coloque de pé em nome de Jesus. De pé. Dê aquele louvor explosivo que eu gosto. Nós vamos orar agora. Quem quer orar? Ixi, diminuiu, hein? Quem já ouviu falar em oração? Então, vamos orar. Vamos orar. Nós vamos orar para materializar aquilo que nós acabamos de ouvir. O tempo de Deus. O tempo de Deus chegou para nós. Eu acredito. O tempo de Deus chegou para nós. Deus disse: eu ouvi o choro da criança lá onde você deixou. A Bíblia diz que ela bebeu água, deu ao menino, e o menino cresceu. E o menino cresceu. Pastor, no deserto ele cresceu. É assim que vai acontecer com você. Pastor, estou no deserto, mas tu vai crescer. Pastor, estou no deserto, mas você vai avançar. Pastor, estou no deserto, mas as coisas vão dar certo para você. Amém? Ou é Bíblia ou não é? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu vai ficar intacto. Nada vai... Relebarassuri. Elevácia. Intacto. Bispo, intacto. 1000 de um lado, 10.000 no outro. O camarada intacto. Ninguém entende nada. É Deus. A mão de Deus que está sobre a vida dele ali, guardando e protegendo ele. Eu quero que você dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Não vou chamar ninguém à frente, vou passar ao bispo, mas eu vou orar com você. O Ministério de Louvor vai preparar uma canção, e nós vamos orar agora em nome de Jesus, porque nós cremos
no que Deus tem para nós. Nós cremos no que Deus tem para nós. Eu sei que você já fez muitas tentativas. Você sabe o que eu estou falando. Aí na sua vida, em algumas áreas, muitas tentativas. Você já errou muito. Mas cada erro também serviu de aprendizado. Mas agora você vai acertar. Só de você ter encontrado a porta dessa igreja e estar aqui dentro hoje, isso já é um prenúncio que você já acertou. Vai dar certo agora. Teu casamento vai dar certo. Essa empresa vai dar certo. Esse concurso público vai dar certo. Essa viagem vai dar certo. Você vai ser feliz no amor. Vai dar certo. Você não nasceu para sofrimento, não. Você nasceu para dar certo. Como diz o bispo, você está proibido de dar errado. Amém? Feche os teus olhos agora. Comece a orar por essa pessoa que está ao seu lado. Agora é a sua vez. A minha já foi. Preguei 40 minutos. Agora é você aí. Ore por esta pessoa que está ao seu lado. Eu quero que você abra os seus lábios agora e ore. E diga: Senhor, eu concordo com essa palavra, Senhor, e eu abençoo a vida do meu irmão com essa palavra que eu acabei de receber. Eu fui edificado, meu irmão foi edificado, a minha casa foi edificada, a minha vida foi edificada. Eu saio daqui hoje edificado. Eu recebo do teu Espírito essa verdade, Pai, em nome de Jesus. Toda a igreja orando agora. Receba o tempo de Deus. É o vinho que está jorrando na tua direção. Beba deste vinho. É do Espírito. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Quem pode orar, ore. Ore agora. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Só quem pode receber, receba. Esconda-me em ti. Receba a proteção. Esconda-me em ti. Abassure me dará saio. Do teu amor. Nós cremos, Deus. Espírito Santo, nesta noite nos colocamos debaixo dessa poderosa presença do Senhor, aqui na tua casa, na tua igreja, no teu santuário. Os teus filhos estão diante do teu altar. Os teus filhos estão a receber, ó Deus, a tua porção generosa nesta noite. Que o teu vinho jorre agora, que o teu vinho jorre agora, que o teu vinho jorre agora. Que o teu vinho jorre agora. Quem pode adorar, adore, levante a sua mão e glorifique.